Vamos definir então a derivada de uma função vetorial. Como a definição de derivada é um limite, no cálculo de uma única variável e nas funções vetoriais também, e o limite é coordenada a coordenada, então a derivada também é coordenada a coordenada. Então, se eu tenho uma função vetorial r de t com coordenadas f de t, g de t e h de t, então a derivada de r de t é dada pela seguinte função, né? R' de t, eu vou derivar simplesmente coordenada a coordenada. F' de t, G' de t e H' de t. Supondo, né, que f seja diferenciável, g e h de t no mesmo ponto. O vetor r' de t, no cálculo de uma única variável, a derivada da função era a inclinação da reta tangente, né? Para a gente aqui, ele vai ser o vetor tangente. R' de t é o vetor tangente a r de t. Então, se eu tenho a minha curva no espaço, por exemplo, depois a gente pode plotar o vetor e a função vetorial e ver que de fato eles são tangentes. Então, por exemplo, num ponto qualquer aí, o meu vetor r de t, é tangente. O vetor r de t ele está aqui, né? Ele sai da origem e vai até o ponto. Esse é o vetor r de t e o r' é tangente à curva r de t. Vamos então fazer um exemplo. O exemplo 1 diz o seguinte, né? Determinar a derivada da função e encontrar o vetor tangente unitário no ponto. Então, a gente encontra o vetor tangente e depois o vetor unitário. Bom, então, item A, a gente vai ter que R' de t vai ser a derivada de 1 mais t ao cubo, que é 3t². A derivada de t e na menos t, que a gente tem que usar a regra do produto, que é e na menos t e na menos t. E a derivada de seno de 2t, que é 2 cosseno de 2t. Aí o item B, né? Então essa é a derivada, simplesmente o vetor tangente num instante qualquer. Em t igual a zero, a gente vai ter que r' de zero, né? Vai ser zero. Aqui vai ser e na zero, que é 1, e 0 vezes e na zero. Então isso aqui vai dar 1. E aqui cosseno de zero é 1 vezes 2, 2. Então o vetor tangente é 0, 1, 2. Porém, não é unitário. Está na cara que ele não é unitário, né? O módulo desse vetor é raiz de 5. Observe que o módulo de r' de 0 é igual a raiz de 5, né? Que é 1 ao quadrado mais 0 mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5. Bom, então, o versor ou vetor tangente unitário é dado por... A gente sabe que um vetor unitário, basta pegar, a gente vai indicar por uma letra maiúscula, tá? É pegar o r' e dividir pelo módulo, né? No caso, para qualquer vetor é só pegar o vetor e dividir pelo módulo. Como a gente quer o vetor tangente unitário, então eu vou pegar o r' e dividir pelo módulo do r' de t. Então, cada coordenada vai ficar dividida por raiz de 5. Com isso, nosso t de t é dado por 0, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Eu ainda poderia escrever assim, ó. 1 sobre raiz de 5 é um múltiplo, né? 0, 1, 2. Se eu calcular o módulo desse vetor, vai dar 1. Outro exemplo. O exemplo 2, né, pede para
dada a curva, determinar o R' e desenhar, né, o vetor posição e o vetor tangente. Bom, o vetor R', a derivada de raiz de t é 1 meio sobre raiz de t, né? E a derivada de 2 menos t vai ser menos 1, j. É só no R2. Ou, se quiser, pode escrever, né? 1 sobre 2 raiz de t e menos 1. Observe que ele quer o vetor no ponto 1 e o vetor tangente também no ponto 1, né? Ou seja, quando t for 1, em t igual a 1, o que a gente vai ter? O r de 1, só substituir, vai dar raiz de 1, que é 1, e 2 menos 1, que é 1. E r' de 1, que vai dar 1 meio e menos 1. Se a gente fosse tentar desenhar essa curva aqui, observe, x é igual a raiz de t, então, e y é 2 menos t, né? Para a gente tentar encontrar a equação, eu poderia dizer que x ao quadrado é igual a t, e que t é 2 menos y. Então, eu posso substituir aqui, eu vou ficar com x quadrado igual a 2 menos y. Ou seja, y é igual a 2 menos x quadrado. Isso é uma parábola com a concavidade voltada para baixo e as raízes, raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, se eu fosse fazer um desenho, isso aqui seria... Só que não faria sentido eu desenhar a parábola inteira, porque apesar de ele não ter dado de onde até onde vai o t, se fosse uma aplicação, né, o t tem que ser positivo. Então, digamos que o correto, se o t for maior que 0, eu só vou ter o lado direito da parábola, né? Então, aqui o ponto máximo é 2, e só vou desenhar esse pedaço. Isso aqui é a raiz de 2. No ponto, observe, né, que quando t vale 1, o que a gente encontrou para o r de 1? O vetor 1, 1, né? Então, quando t for 1, quando t for 1, o x também é 1. Então, o x é 1. Meu desenho aí não está bem. 1 está mais próximo do raiz de 2 aqui. Está aqui assim. Então, quando t for 1, o y também é 1. E eu tenho o vetor posição aqui, r de 1. O vetor tangente vai ter que ser nesse ponto. O vetor tangente é o vetor 1 meio no x e menos 1, né? Como é que a gente vai desenhar ele, na verdade? Vai pegar meio no x, mais ou menos aqui, meio, e menos 1 no y. Ele estaria aqui, ó. A minha escala não está muito boa, mas seria esse vetor aqui em verde. Só que esse vetor em verde, ele tem que ser associado à origem dele, né, ao ponto. Então, eu levo ele para lá. Seria esse vetor aqui, o nosso vetor R' de 1. Com isso, então, a minha parábola ela passa aqui, tá? Com t, o t vai crescendo, a parábola não tem fim, vai para o infinito.